Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos hoje começando a nossa primeira aula do semestre e o tema, como vocês viram, é a ocupação do continente americano. Vamos iniciar esta aula observando este mapa que aparece na tela. Ele é a configuração do mundo hoje como nós conhecemos. Então, hoje nós temos 6 continentes e os continentes são o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, a Oceania, a Antártica e o continente americano. Lembrando que o continente americano se divide em 3. Nós vamos ter aí a América do Norte, formada pelos Estados Unidos, o Canadá e o México, a América Central, que é formada por uma série de pequenos países, e a América do Sul, que é onde nós estamos situados aqui, o Brasil é onde nós vivemos. Bom, esses mais de quase 200 países que compõem o Mapa Mundi atualmente é constituído por diferentes pessoas. Essas pessoas têm diferentes costumes e diferentes características, inclusive características físicas, né? Se você pegar um asiático, ele é diferente do espanhol, é diferente do italiano, é diferente do inglês, é diferente do africano e é diferente dos nativos, tanto brasileiros quanto da América do Norte como um todo. Bom, vamos partir então da seguinte pergunta: como o continente americano foi povoado? Né? Os nativos americanos, os índios brasileiros, como é que eles chegaram até o continente americano? Se nós observarmos o mapa mundi com bastante atenção, você vai ver que o continente americano está completamente desligado dos demais continentes. Então é uma grande ilha aí cercada por água de todos os lados, e como esses habitantes chegaram aqui tem sido motivo de pesquisa já há muito tempo. Então nós vamos ter basicamente o continente africano, que é o mais próximo, né, a Europa mais próxima da América do Norte, mas de um modo geral fica essa dificuldade de como essas pessoas chegaram até aqui. Se nós pensarmos em termos de hoje, com um navio você consegue fazer essa travessia em pouco tempo. Se for de avião, então, é uma questão de horas, né, para chegar daqui na Austrália, daqui no Japão, que são as localidades mais distantes. Em termos de horas, 12 horas você consegue fazer essa travessia. Trem, nós vamos ter na Europa trens que atravessam praticamente todo o continente e eles fazem ligação entre diferentes países. E também em questão de horas e questão de dias é possível fazer essa travessia. Agora, quando nós falamos de um período da história da humanidade de cerca de 20 a 30 mil anos atrás, nós vamos entender que a tecnologia que eles possuíam era bastante rudimentar, né? O homem desse período ainda estava em desenvolvimento. E a gente vai perceber que sequer a carroça, que é um instrumento básico que serviu de transporte durante muitos anos aqui no Brasil, não existia naquele período. Uma outra possibilidade seria a navegação, né, chegar até o continente americano via marítima, mas quando a gente pensa que o que eles tinham de instrumento de navegação eram jangadas rudimentares, fica aí o grande desafio de atravessar um grande oceano em uma pequena embarcação. Bom, vamos ver então que, para entender como é que este homem chegou até o continente americano, tem algumas teorias, né? E chama de teoria porque elas não estão devidamente comprovadas, mas são estudos, tem aí embasamento científico que tenta desvendar como é que se deu a ocupação do continente americano. Bom, nós vamos ter a primeira teoria, que é a teoria do autoctonismo. Essa teoria, ela diz que o homem americano é nativo do próprio continente, ou seja, ele não chegou, ele não veio de lugar nenhum, mas ele é nativo. Todas as comunidades indígenas que estavam aqui quando os europeus chegaram, já eram nativas dessa própria terra. Assim, segundo a teoria do autoctonismo, nós vamos ter chineses nascendo na China, os africanos na África, os ingleses e os europeus na Europa e os povos nativos americanos nascidos aqui no continente americano.
Então, essa teoria do autoctonismo, ela define, né, que as pessoas, os habitantes dos lugares, nasceram nos lugares onde eles se encontram, são originários de sua própria. A validade da teoria do autoctonismo. Bom, a outra teoria que fala sobre a chegada do homem ao continente americano é a teoria migratória, né? Segundo essa teoria, o homem americano é descendente de povos asiáticos, ou os primeiros habitantes da América eram povos de origem asiática, especificamente de origem mongol. Mongólia é um país que fica no leste europeu, né, na Ásia, e eles chegaram até aqui através do Estreito de Bering, que é uma pequena faixa de terra que divide aí, uma pequena faixa marítima, né, que divide a Rússia atualmente dos Estados Unidos. Então, segundo essa teoria, pelo Estreito de Bering, essas populações asiáticas chegaram aqui ao continente americano. Vocês podem ver nessa imagem atual, tirada aí do Google Maps, onde você percebe que o ponto central, a localização, é uma pequena faixa de água, né, uma pequena faixa de mar, o Mar de Bering, e foi por essa estreita faixa marítima que separa a Rússia do Alasca nos Estados Unidos, com aproximadamente 82 quilômetros de extensão, que o homem conseguiu fazer essa travessia e povoar, então, o continente americano. Mas eles atravessaram como, né? Uma das teorias indica que há 12 mil anos atrás, essa faixa de mar ela estava congelada, né? No período glacial ela estava congelada e isso criou uma ponte natural que permitiu aos povos primitivos fazerem essa travessia. Então nós vamos ter aí a teoria migratória demonstrando que o homem vai sair da Mongólia na Ásia, atravessar o Estreito de Bering e pelo Estreito de Bering povoar então desde o Alasca até a Argentina, todo o continente americano. Então, segundo essa teoria, nós vamos ter os povos do Alasca, que são os esquimós, né? Logo o primeiro território povoado por eles no continente americano. Vamos ter os índios americanos e os índios aqui da América Latina, os incas, os maias, os astecas e as tribos indígenas brasileiras que estavam aqui quando da chegada dos colonizadores portugueses. Vocês podem ver então neste mapa agora, a gente vai tentar mostrar para vocês como é que foi essa transição, essa caminhada realizada pelos homens primitivos até chegar aqui no continente americano. Então nós vamos ter o aparecimento do homem, né? Os estudos indicam que o homem apareceu na África há cerca de 150 mil anos atrás, então um tempo considerável, mas ele começou, na verdade, a sair do continente africano, atravessando a Europa, chegando até a região da Ásia, né? Então na Mongólia se estabeleceu os povos mongóis, e a partir da Mongólia pegaram rumo Estreito de Bering, isso há aproximadamente 11.500 anos atrás, e por essa trajetória, então, povoaram toda a América, todo o continente americano, inclusive aqui a América do Sul. Então, essa é a teoria migratória, ela mostra não que o homem saiu da África, né, desde o seu surgimento e dali povoou todos os continentes, mas nós vamos ter uma segunda teoria complementar a essa teoria da caminhada, né, da migração, que não aponta então a chegada do homem aqui por via marítima, e sim por via terrestre, atravessando, no caso, o Estreito de Bering, que esse estava congelado no período. Uma outra teoria
complementar a teoria migratória, aponta que o homem também, depois de sair da África, chegar na Ásia, ele vai chegar até a América do Sul, só que agora por via marítima e pela Oceania, né? Daí ele vai se espalhar por diferentes locais aqui da América do Sul. Então nós vamos ter várias perguntas que as teorias trazem e tentam colocar, mas a verdade é que a única certeza que se tem é o homem não é nativo das terras americanas. Então, todos os habitantes do continente americano, eles na verdade são imigrantes, né? Não são nativos dessa terra, mas são de origem ou asiática, no caso povoada pelos mongóis há 11.500 anos, ou pelo caminho, pela via da Oceania, que passando pela Austrália e chegando até o continente americano. Bom, isso então é a introdução do nosso assunto sobre a ocupação do continente americano e na próxima aula nós vamos ver como é que se deu o processo de ocupação específico do Brasil, com destaque aqui para as populações indígenas nativos do estado de Goiás. Nós esperamos que vocês façam as leituras recomendadas, assistam os vídeos, se possível, que estão aí linkados, que estão disponíveis, e voltaremos a dialogar então nos grupos onde a gente vai poder aprofundar o assunto, ok? Encontro vocês então na próxima aula. Até lá!